Olá a todos, tudo bem? Aqui é o Marcos Fabrício, estou como coordenador pedagógico do projeto Bahia Produtiva, sendo executado pela Associação Humana Povo para Povo Brasil, e esse projeto atende, por meio de assistência técnica seção rural, empreendimentos que acessaram, editais do Bahia Produtiva nos territórios metropolitano Salvador e Recôncavo. Nessa formação que a gente vai fazer com foco a um atendimento específico a uma comunidade, a um encontro comunitário. Como a comunidade tem dificuldade de acesso à internet, a gente vai fazer um vídeo, depois a gente vai disponibilizar para eles a formação voltado para um edital da empresa Mastroto, que atua no território de identidade do Recôncavo, e vai atender os empreendimentos que atuam nos municípios de Cachoeira, São Félix e Muritiba. Então a Mastroto abriu essa oportunidade para que as comunidades pudessem participar na elaboração de propostas, de projetos. Então a gente vai fazer uma formação direcionada para esse público. Em princípio a gente vai fazer 3 vídeos, em primeiro trabalhando mais aspectos teóricos, mais conceituais, de identificação de processos, de necessidades. Um segundo vídeo mais mostrando aspectos de elaboração, e o terceiro trabalhando com o formulário disponibilizado pela empresa para o preenchimento da proposta. Então, a ideia é fazer uma formação mais direcionada nesse sentido, tá? Bom, nessa primeira videoaula a gente vai trabalhar algumas temáticas de gestão e diagnóstico, certo? E na segunda videoaula a gente já vai trabalhar aspectos da elaboração, e a terceira videoaula, finalmente, a gente vai trabalhar com o formulário da empresa, como se fôssemos elaborar uma proposta de projeto para o empreendimento econômico solidário, tá bom? Bom, antes da gente começar, como a gente está falando um pouco da questão de elaboração de projetos, o importante quando a gente fala de projetos é que o projeto é uma intervenção. Ele é uma forma de a gente agir perante uma realidade. E se a gente for pensar em projeto, é um documento, Na prática, se a gente for olhar nos processos de formação, de acompanhamento, desenvolvimento de empreendimentos, com esse caso de projetos sociais, a gente está falando de uma intervenção social, E ele está muito radicado na prática social, e ele vai compreender a realidade daqueles sujeitos, naquele local, naquele território, E a gente sempre trabalha o projeto como uma perspectiva de troca, de relações entre as pessoas. Então a gente precisa buscar, quando a gente vai trabalhar a realidade, dados, elementos, conhecimentos, que vai ajudar a transformar as pessoas e transformar o local onde as pessoas estão, ou seja, o projeto vai ajudar, é uma ferramenta de suporte para ajudar aquela comunidade, a transformar aquela comunidade. Como a gente fala de projeto, a gente está falando de uma elaboração de projeto, mas a gente precisa levar em conta que também existe a questão da gestão de projetos, que é um outro elemento que também trabalha com a dinâmica coletiva, trabalha muito com a questão da vivência, da gestão, da organização, do planejamento, das ferramentas gerenciais, mas dentro de uma lógica coletiva. Como a gente fala de gestão, a gente está falando de elaboração de projetos, mas a gente traz muito a questão da gestão, porque a elaboração de projetos, a gente parte do princípio que é uma dinâmica coletiva, é uma dinâmica que envolve a colaboração das pessoas que estão participando da organização do empreendimento. Então, em princípio, a gente traz muito a gestão. E como a gente está falando de economia solidária, a gente tem que falar de autogestão, que é os sujeitos, eles determinam o seu modo de pensar e organizar e planejar a sua organização. O conceito de gestão é associado à prática de administrar ou gerenciar instituições públicas, privadas ou organizações sociais por meio de processos administrativos. Então, quando a gente fala de gestão, a gente está falando de processos de gestão, administração,
Então aqui a gente percebe na primeira figura o isolamento e na segunda figura, no canto direito, a relação entre as pessoas. Então é essa inter-relação entre as pessoas que constitui o processo gerencial de organização de empreendimentos, né? Eu vou só andar um pouquinho, como a gente falou de gestão, né, com relação aos processos administrativos, é exatamente essa questão, né, do planejamento como um espaço de construção de estratégias de objetivos, organização, que é o como fazer, quem vai fazer, né, que é o famoso plano de ação, né, o que, como, quando, onde, né, com quem, que são os parceiros, tá? Gestão por si só, né, que é a liderança e a motivação. Essa liderança, obviamente, não existe uma liderança única, é uma liderança situacional, que pode acontecer em diversos momentos, né, na organização, no momento que a situação está se desenrolando. E a gente tem um monitoramento e avaliação, né, que aqui está se representando pela palavra controle, mas que atualmente a gente usa outros termos, né, monitoramento, avaliação, né, de uma determinada ação, de um projeto, por exemplo, de um plano, de um planejamento, tá? A gente vai voltar depois nesse tema quando a gente for falar de planejamento para associações e cooperativas. A gente vai falar de novo desse ciclo, né, que na administração chama PDCA, né? Planejar, dirigir, controlar e agir, tá? Bom, quando a gente fala de gestão, e aí volta-se novamente a questão da gestão social, né? Que a gente está falando mais na perspectiva das organizações, né, sociais, a gente tem que ver o contexto, né? Então, o contexto que a gente está com relação à gestão, a gente está num momento bastante complicado de mudanças, né? De formas como os apoiadores, financiadores vislumbram, né? Dar suporte às organizações populares. Vai implicar um processo de profissionalização das organizações sociais. E aí a gente tem o marco regulatório, né, que é a Lei 13.019/2014, que já traz também esse elemento da modernização, da gestão ágil, né, da gestão mais profissional. A utilização das ferramentas gerenciais, como o planejamento, para um melhor desempenho institucional. Então, a gente está falando de elaboração de projetos, mas a gente está falando mais de gestão, porque a importância da gestão. O elaborar um projeto não é o difícil é o gerir projeto. Que a elaboração ele é uma técnica, né, de elaboração, que aí você precisa estar de acordo com o financiador, né, ter umas técnicas de escrita, mas o fio da meada e o processo mais complexo é a gestão, né, gestão de projetos. E o sistema de gerenciamento ser flexível e ágil, né. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando muito desse processo de organização interna, né, e também de estar linkado com as dinâmicas externas. A gente vai passar um pouquinho diagnóstico, né? Quando a gente vai falar de projetos sociais, né, dentro de uma perspectiva de elaboração, agora a gente vai falar mais de elaboração de projetos, né? Primeiro a gente tem que conhecer a realidade, saber o que a gente quer, qual é o nosso objetivo, quais são os nossos processos, né, organizativos, o que nós queremos, para onde a gente quer chegar, qual é o objetivo daquele projeto. Que a gente vai lembrar, o projeto é uma ação, né, temporária, né, que vai desenvolver, né, uma série de ações, uma série de processos para transformar uma determinada realidade. Mas a gente sabe que ele não vai transformar o mundo, ele não vai mudar o mundo, mas ele vai, pelo menos naquilo que está se propondo, ele vai tentar trabalhar com a questão da transformação, né? Então, para isso a gente precisa trabalhar o diagnóstico, né? O diagnóstico, ele é um aspecto extremamente importante, é uma ferramenta de gestão também, né? Assim como o planejamento. E segundo Armani, o diagnóstico é conduzido e estruturado pela visão política e ideológica da situação, problema e pelas hipóteses sobre a estrutura e a dinâmica do problema, estabelecidos na fase de identificação. Ou seja, a gente vai conhecer o problema, a gente vai analisar a situação que está ali naquela realidade e identificar elementos que a gente vai direcionar esforços para
tentar transformar, tá certo? O que consiste no levantamento, no diagnóstico? Levantamento de dados da realidade, identificação das dinâmicas, ou seja, como é que aquela dinâmica relacional se comporta, né? E identificação e avaliação de iniciativas similares, ou seja, se a gente vai fazer um projeto numa comunidade, compra de máquinas, equipamentos, reforma de um espaço, a gente precisa saber entender para o financiador, quando ele vê compra de máquina, equipamento, né, e reforma de espaço, é tudo muito similar, ou seja, no grosso ele vai comprar isso, mas com isso, o que vai trazer de novidade? Qual é a grande novidade? Qual é o pulo do gato? Vamos chamar assim. O que isso vai trazer de diferente? Se eu poderia investir em outro lugar que vai ter também o mesmo propósito. Então, a gente precisa realmente pensar, né, quando a gente for pensar em elaboração, o diferencial das ações que a gente está propondo. Não adianta a gente elaborar uma proposta de projeto igual a todo mundo. Então a gente tem que trazer um diferencial com relação principalmente à transformação daquela comunidade. Um outro aspecto também, quando a gente fala de elaboração na perspectiva do diagnóstico, é identificar as percepções, as experiências e as expectativas dos potenciais beneficiários em relação à problemática. Ou seja, quando a gente vai elaborar um projeto, e acontece muito, isso é muito natural de acontecer, né, com relação a essa parte de elaboração, que geralmente as entidades de apoio, elas dão esse suporte para os empreendimentos elaborarem seus projetos. Só que acontece muitas vezes o seguinte: o empreendimento, a entidade que presta serviço, né, de ATEL, de economia solidária, elabora, e às vezes tem um problema de não dialogar para ver se aquilo realmente é o que a comunidade deseja. Então acontece muitas vezes a gente ter problemas de relações com as comunidades porque a gente não dialoga acerca daquela proposta. Aí vai muito na cabeça do técnico. Então às vezes assim, é importante a gente visualizar o cenário que a gente está, ver se aquilo realmente que a proposta que está chegando, né, o edital, cabe com a dinâmica da comunidade, com os anseios da comunidade, e aí a elaboração ela ser mais dialética possível, certo? Por que a gente fala isso? Porque um projeto ele pode ser muito bem elaborado, mas você elabora e aí na hora da execução as pessoas não se identificam com a proposta. Então isso já é um problema aí de relação, né, institucional, mas também até para o financiador analisar e monitorar e avaliar a proposta do projeto vai ter uma série de problemas, certo? E aí tem um outro aspecto, o envolvimento genuíno dos atores sociais e institucionais no processo. Toda elaboração de projeto precisa contar com as pessoas que fazem parte da comunidade. Não tem pra onde correr, senão ele vai virar um elefante branco, tá? E o levantamento da bibliografia, né? Aí no caso são as pesquisas, né? A questão da justificativa, isso ajuda muito. Por que o levantamento da bibliografia é importante? Porque na justificativa a gente vai ter que trazer o olhar, o porquê daquela proposta. E a gente vai ter que referendar aquilo ali de acordo com o contexto daquela comunidade. Então, por exemplo, uma comunidade quilombola, a gente vai ter que trazer elementos, né, da formação política e institucional daquela comunidade, né, e por que aquilo ali é importante para ela. Mas a gente tem que trazer também, por exemplo, se é um edital voltado para povos e comunidades tradicionais, como a gente teve recentemente, né, o edital Década do Afrodescendente, a gente teve que fazer uma justificativa para incorporar, né, a necessidade daquela comunidade em acessar aquele projeto, tá bom? Aqui tem uma forma de fazer diagnóstico, uma das formas, né, que é o FOFA. É muito conhecido aí pelas organizações, pelos empreendimentos, né? O FOFA é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. É uma forma da gente fazer um levantamento, um diagnóstico da comunidade e da necessidade daquele projeto para aquela comunidade. Então o FOFA também serve, inclusive, se a gente for analisar, né, como ferramenta, serve para a gente fazer uma análise também da entidade. Então, de repente, se a gente quiser montar até um planejamento estratégico a partir desse diagnóstico, a gente pode partir. Agora, assim, o direcionamento do FOFA, para onde é que ele vai depender muito da dinâmica da comunidade, certo?
Isso vai depender da dinâmica da organização comunitária. Então, se o FOFA for direcionado para uma elaboração de projeto, quem for facilitar o FOFA precisa dar esse recorte. Se for um FOFA para pensar a gestão, a inter-relação da comunidade com outras associações, com o poder público, né? Tudo, e as partes relacionadas também para dentro da associação, esse FOFA pode ser direcionado para um planejamento estratégico, tá? Então, a gente precisa assim olhar a ferramenta e adequá-la de acordo ao que a gente precisa ser feito dela. O que a gente vai colher dessa ferramenta? O FOFA, ele faz parte do planejamento. Usa-se o FOFA como apoio na identificação de elementos internos e externos à organização. Então, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, ou seja, análise externa e análise interna. Pode ser feito por indivíduos ou por equipes, mas o ideal é que seja feita por equipes, né? Porque tem a questão da multidisciplinaridade, né? Tem os diversos olhares, tudo isso, né? Inicia-se a partir dos dados de análise ambiental, ou seja, você traz uma pergunta, traz uma análise prévia e aí põe numa roda de diálogo para a comunidade pensar e construir os seus processos. Os benefícios do FOFA é a simplicidade, que pode ser conduzida com muito pouco assim, não precisa ter um nível muito alto, né, de conhecimento técnico. Custo é baixo, certo? Então é muito simples, pode ser feito com papel métrico, né? É flexível, é integrado e é colaborativo, porque no caso você consegue analisar, né, de maneira muito sistemática a comunidade, a dinâmica comunitária, tá? As técnicas do FOFA: primeiro, avaliar as forças e as fraquezas que são internas, né, a dinâmica da comunidade. Equiparar forças e oportunidades, ou seja, forças e oportunidades, você vai fazer uma equiparação, porque aí você vai trabalhar interno e externo, né? O que é meu potencial, o que eu tenho de força e o que existe de potencialidade externa, certo? Tarefa 3, conversão de fraquezas em forças e ameaças em oportunidades, ou seja, como é que a gente faz esse jogo de transformar ou de trabalhar, né, o que a gente pode de dificuldade potencializar em um e outro, tá? Desqualificação das fraquezas e ameaças que não podem ser transformadas, que às vezes também são coisas muito complexas, né? Então, algo que vai além da possibilidade da própria comunidade. Aqui tem um pouco, né, daquilo que a gente falou das conversões entre fraquezas e forças e ameaças e oportunidades, né, visando minimizar, evitar e transformar isso, né, em forças e combinar isso também para transformar em ameaças para oportunidades, tá bom? Então a avaliação das forças e fraquezas da organização envolve perceber suas potencialidades, as pessoas que vão tocar e, né, facilitar os processos, né, organizativos com as comunidades precisam perceber, né, e avaliar elementos importantes nos processos de construção, né, e as necessidades desses grupos também, ter esse olhar, essa dinâmica, tá? E a gente vai trazer, a gente não vai aprofundar muito sobre o FOFA, mas é importante a gente trazer esses elementos, né, no momento que a gente vai estar trabalhando a análise da realidade das pessoas. Por isso que eu sempre trago que é importante, antes da gente começar uma elaboração, a gente precisa conhecer a comunidade, saber as suas demandas, né, até fazer uma oficina prévia só sobre o diagnóstico para entender o que vai ser feito com aquela proposta de projeto, e depois aí sim faz uma oficina de elaboração de projetos colaborativos, tá? Então é importante ter esse elemento inicial de conhecer o que quer para depois pensar a proposta, porque uma proposta bem construída todo mundo consegue fazer. Tecnicamente a elaboração de projetos não é elemento difícil. O difícil é o processo de construção e depois a gestão do projeto, tá? A gestão do projeto é um problema. Se a gente não tem essa base firme, que é a construção coletiva, o projeto provavelmente vai ser mal feito, vai ser mal executado. Então tudo tem que estar uma sincronia muito forte, que é a gente conhecer a realidade, dialogar com os sujeitos, construir juntos a partir de um diagnóstico, analisar o problema que vai ser direcionado, né? E aí a posteriori a gente trabalha essa questão da elaboração colaborativa. Por quê? Porque é importante construção conjunta.
porque senão lá na frente o processo da gestão do projeto pode não funcionar. Aqui nós temos uma outra ferramenta importante também de diagnóstico, que eu também gosto muito, eu acho que os dois são muito interessantes, né? Então a gente tem, por exemplo, a dinâmica da árvore de problemas, né? Que geralmente alguns editais utilizam muito a árvore de problema. Então ele pergunta qual é o problema central, quais são os efeitos desse problema, quais são as causas dos problemas, né, que está se causando ali naquela comunidade, para se depois pensar a dinâmica de construção da proposta do projeto. Eu, como sou formado na dinâmica, sou credenciado, sou certificado pelo PMD Pro, que é o gerenciamento de projetos de desenvolvimento, a gente usa muito a árvore de problemas, e muitos editais utilizam a árvore de problemas como uma análise e identificação do problema central. Que a dinâmica de árvore de problema, ele vai identificar o problema central principal, que a gente vai direcionar esforço naquele projeto. Lembrando, o projeto não vai resolver todos os problemas da comunidade. Ele vai tratar de um problema, ele vai tratar de uma ação, ele vai tratar de elementos que vai se tentar ali transformar um pouco aquela realidade. Então o projeto ele tem uma lógica de interação, direcionar, por exemplo, a lógica do problema. Então você identifica o problema principal, e aí você tem as causas, que são as raízes, né? São as causas do problema. Então, por exemplo, você tem um problema, baixa produção de alimentos, né? Então, a baixa produção de alimentos pode ser uma causa ou pode ser um efeito. Então, não é um problema principal. Então, a gente precisa identificar o problema principal, né, daquela comunidade, né? Então, pode ser, por exemplo, a baixa produção pode ser também porque não existe assistência técnica adequada, ou pode ser também porque precisa ter melhoria no solo, né? Então, isso, ou o modelo organizacional não está adequado, né? Então a gente precisa trabalhar o problema principal. Isso também trabalha por meio de dinâmicas de grupo, tá? A gente identifica o problema central e a gente vai trabalhar causas, que são o que causa aquele problema, e os efeitos, ou seja, qual é a consequência desse problema para aquela realidade, tá bom? Bom, face ao que a gente trabalhou nessa primeira parte, é isso. A gente vai primeiro trabalhar esses elementos de diagnósticos conceituais, que é importante. A gestão de projetos, diagnóstico, planejamento é importante nesse momento para os empreendimentos. Trabalhar principalmente essas questões relacionadas a pensar o primeiro problema, identificar o que quer, né? Identificar as causas, identificar o que é feito, para depois a gente entrar na elaboração. E aí na próxima videoaula a gente vai trabalhar sobre a questão da elaboração de projetos, tá? Que aí tem o roteiro, a gente vai trazer alguns outros ferramentas de elaboração que eu gosto bastante, que é a matriz lógica, né? A gente vai trazer também essa parte do Canvas de elaboração de projetos. Eu vou trazer um modelo de um projeto que a gente elaborou recentemente, tá? Então isso é importante para a gente trabalhar um pouco essa dinâmica de organização, tá certo? Então vamos nessa parte aqui a gente vai trabalhar um pouco com a prática de elaboração de projetos. Eu tô com o técnico Sidney, ele é um técnico do projeto Má Gestão da Humana Brasil, e a gente está na parte de elaboração de projetos para o empreendimento SECV, que tem o objetivo de participar do edital de apoio a projetos socioambientais da entidade Mastroto, que é uma empresa privada localizada na BR-101, e está com um edital, né, voltado para apoio a projetos pequenos, né, nos municípios de Cachoeira, Muritiba e São Félix. Então a gente vai gravar essa reunião no intuito de aproveitar e trabalhar na prática, né, o processo de elaboração de projetos, tá bom? Vamos que vamos, Sidney. Você quer que eu compartilhe o arquivo que você me mandou do SECV? É melhor. Vamos lá.
Você consegue enxergar esse documento aqui, formulário para envio de proposta? Sim. Pronto. Então, eu tava lendo isso. Eu tava lendo o edital deles. Eu não tô conseguindo ver não a tela não. Coloca de novo aí. Não consegue não? Pera aí, só um minutinho. É iniciar compartilhamento ou cancelar? Não, ele aparece na sua tela. Chegou aí? Agora sim. Pronto. Agora sim. Você consegue ver então formulário para envio de propostas, título título do projeto e as informações. No edital, pelo que eu estava lendo, ele falava o seguinte: precisa se mandar a documentação e precisa se mandar também essa parte do formulário, né, para envio da proposta e um projeto, tá? A gente vai escrever um projeto também, detalhar objetivo, meta, atividades, né? Tudo isso. Sim. Então, antes da gente chegar no objetivo, né? Chegar nesse outro documento que a gente vai fazer e conferir também, a gente vai ter que fazer um checklist da documentação que precisa enviar, tá certo? A gente vai precisar fazer esse tipo de informação. Aí a gente vai fazer o seguinte: a gente vai finalizar esse primeiro documento. Depois a gente vai olhar a documentação de acordo com o que está no edital, que você já está aí na mão. E depois a gente vai olhar um pouco mais a parte do objetivo e as outras partes escritas, tá certo? Certo. A gente abre depois o edital aqui, vai olhando o edital e fazendo um checklist. Eu vou criar uma planilha à parte com a documentação para dar o X, dar o OK que está entregue. E depois a gente vai organizar todo esse material para enviar. Aí a gente faz dessa forma que eu acho mais seguro, tá certo? Então vamos lá. A gente tem aqui o título do projeto, o nome da entidade. Eu abri aqui também, Sidney, para facilitar pra gente, mas você não vai visualizar, obviamente, o projeto de gestão do empreendimento. Que aí, pronto. Eu acho que a gente pode ter algumas outras informações também, tá bom? O edital eu imprimi em casa, mas deixei guardado. Mas eu tenho ele aqui no computador. Aí qualquer coisa que precisar eu dou uma checada aqui também, tá bom? Deixa eu só abrir aqui para ver se eu tenho um edital aqui aberto. Ananias até me mandou umas fotos. Uhum. O que eles querem na comunidade, ele já tem até em execução lá, entendeu? Entendi. Pronto. O nome do projeto também a gente já até colocou. Já botou o nome do projeto? Pronto. Deixa eu ver aqui. Vou abrir aqui no celular porque aí eu vou olhando também aqui. Certo. Aí eu queria mais aí pra gente. Uma coisa que eu queria saber, a gente vai estar. Aí foi que eu detalhei o que é que ele quer no projeto. Uhum. Esses equipamentos. Só vai dar pra comprar isso aí de equipamento. O equipamento ele vai querer de sacola, travesseiro para criação de ostra, engorda e juvenil. E o kit maricultor. Só isso que vai precisar. Porque na verdade o pessoal da Mastroto não respondeu o limite de valor. Então vamos trabalhar com uma faixa de até 50 mil, certo? Você já deve ter provavelmente aí o orçamento do empreendimento, né? Então a gente vai dar uma olhada depois com calma para ver exatamente como é que a gente vai fazer. Mas antes de tudo, vamos finalizar o preenchimento da apresentação da instituição. Tô achando aqui tá ótimo. Agora eu acho que a gente precisa aprofundar um pouquinho mais essa apresentação, tá certo? E aí eu vou pegar algumas informações do projeto de gestão e vou inserir aqui. Se tiver até registro fotográfico também a gente bota aqui também, tá bom? Vou te mandar agora. Pronto. Uma coisa. Num projeto de gestão aí, por exemplo, muitas informações que Irlan colocou não eram certas, as datas mesmo que estavam. Certo. Eu peguei essas informações de lá, só que as datas estavam erradas. Tudo bem, tudo bem. Isso aí é uma coisa que... Agora tá certo aí as datas. Não, eu só tô botando aqui algumas informações de produção, né? Informações mais... que eu acho que eu imagino que esteja correta, né? As atividades, as ações da comunidade, o território de abrangência,
Que isso é apresentação, certo? Que o cara, vamos dizer assim, ele pode até conhecer a comunidade, mas vamos partir do princípio que ele não conheça, tá? Então, deixa eu mandar aqui. Pronto, as documentações também já estão aqui comigo. certo. Tudo bem. Eu vou dar uma olhada depois com calma. Vou botar numa pastinha também todas as informações. Vou criar uma pasta aqui no documento pra gente poder já inserir, tá? Essa parte aqui é interessante porque quantidade de agricultores, né, associados. Eu vou botar aqui uma informação depois para você checar, tá certo? A quantidade de DAPs físicas, isso é importante, tá? Eu vou olhar aqui agora. Ah, pronto. Eu estou destacando em vermelho alguns pontos que a gente pode precisar fazer também. Eu vou olhando logo. O que precisar já vai. Pronto, eu vou pegar essa informação que está aqui, as atividades produtivas. Ouvi. Ah, isso aqui é legal. Essa informação é boa. Eu não vou conseguir copiar essa tabela. Mas aí o que é que eu vou fazer? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui na pasta, se eu tenho esse documento em Word. Só um minuto, viu? Pronto, pode fazer lá que eu tô pegando aqui o negócio da DAP. Pronto, perfeito. Daí a gente vai adiantando aqui a informação do preenchimento da apresentação do empreendimento. Tá certo? Depois a gente vai fazer um checklist da documentação, uma análise rápida aqui do edital. Vamos lá. Tá gravando, viu, Sidney? Certo. Só a minha tela e a conversa. Certo. Tem 18 associados com DAP e 2 sem DAP. Tá. 18 com DAP e 2 sem DAP? Deixa eu ver se é porque essa informação aqui tá errada, então, que Irlan botou. Que tinha 48. Então o empreendimento só tem 20 associados? Não, deve ter mais. Não, tem mais, eu tô falando assim, que tá no sistema. No sistema. Tem que botar exatamente o que tá no sistema, tá? Não pode... Porque é o que tá lá, né? Informação que... Provavelmente, se a empresa precisar fazer alguma análise, né, do projeto, tudo, a gente mantém, né? Sim, Fabrício, tá certo isso aí. Mas aí o que acontece? Mas lá na ata deve ter a quantidade de sócios, essas coisas. Né? A ata. Mas aí a gente está informando com a questão da DAP, entendeu? Pronto, tá certo. Porque infelizmente é uma coisa que a gente tem que seguir exatamente o que está na informação, né? A gente não pode botar. Que é algo que se tiver na ata alguma informação a mais com relação ao empreendimento, aí a gente pode, de certa forma, assim, ajustar, entendeu? A gente pode botar assim, ó, associados com DAP X, associados registrados X mais Y, sei lá, de repente, tá? Bom, aqui tem a organização social. Eu queria botar essas informações aqui, que é importante até para o gestor quando for olhar a situação sanitária, a situação, sabe? Porque ele já vai ver o geral, assim, como é que tá esse empreendimento no geral, entendeu? Para não ir uma informação muito resumida do empreendimento. Pronto, aqui eu já botei aqui. Aqui é tudo do projeto de gestão, é tudo informação que a gente já tem do empreendimento, tá? Sim. Não tá fazendo nada mais do que... O projeto que... de gestão ajudou bastante.
Deixa eu ver se tem alguma coisa de mercados. Essa parte de mercado eu não vou botar agora não. Deixa eu olhar a parte da gestão lá embaixo. Porque essa parte é mais descritiva da gente, né? Isso. Aí, tu viu o título aí, né? Que eles colocaram. Aham. Projeto Cidadania Quilombola Certo. para o fortalecimento socioambiental com foco na geração de renda. Uhum. Achou bom o nome? O título? Gostei. Agora, depois eu preciso olhar no edital. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Depois com calma. Com relação às informações do projeto em si. Porque eu estou botando muitas informações aqui do empreendimento, a situação atual, situação fiscal. Se no projeto eu já pego essa informação, entendeu? Ou se essa informação que está aqui, eu já jogo lá. Não precisa botar aqui. Aqui eu só boto a apresentação, entendeu? Vou olhar aqui agora e já te mostro. Veja aí pra mim. Se você tiver até o edital, se você puder me mandar aí rapidinho, porque eu acho que aqui eu teria que entrar no e-mail para baixar o edital. Tem aqui. E aí? Você tem como me mandar? Porque aí a gente abre o edital e dá uma olhada, só para eu poder saber. Sim. Porque aí eu já vou pegar essa informação que tá aqui, eu já boto em outro documento em Word, porque a gente vai precisar mandar o projeto, né, em Word. Além desse formulário aqui, tá? Tá no seu zap. Tá chegando. Ai, mano, tem umas boas fotos aqui, hein? A gente pode utilizar depois essas fotos até para fazer a caracterização do projeto, né? Que vai ficar bem legal, com imagens. Eu acho que o avaliador ele vai ter uma noção de que da coisa bem concreta também, né? Aqui tem o edital de apoio, né? Qual a gente mencionou, de apoios socioambientais que a gente está fazendo, né? Elaborando. A gente está fazendo aqui a análise desse edital para a proposta, né? Preenchimento da proposta, tá? Aqui apresenta rapidamente o edital. A gente vai fazer uma consulta no edital para a composição da proposta técnica que a gente vai apresentar, tá bom? Então aqui, ó, título, introdução, Isso. Justificativa, público-alvo, orçamento, cronograma, resultados esperados e critério. Então, Sidney, a gente vai fazer... O título já foi. A gente vai fazer o título, claro, na hora que a gente for finalizar, né, a proposta do formulário. A introdução, que é sobre a temática. Então, eu acho que a introdução, algumas informações que estão aqui que eu estou inserindo, eu acho que a gente já poderia botar essas informações na introdução, tá certo? Eu vou só finalizar essa parte aqui que eu acho da apresentação. Eu acho que a gente pode até trazer a apresentação até um pouco mais pra cá. Deixa eu só pegar mais uma informação que eu estava querendo inserir do projeto de gestão para finalizar a apresentação. Porque a apresentação a gente pode fechar até esse momento aqui, ó. Que ele fala do centro, dos agricultores da produção, certo? Depois fala com ele, senão vai atrapalhar a gravação. Pronto. E aí aqui tá certo. Aí eu vou só botar uma informação aqui do banco comunitário, que eu acho que é importante a gente falar disso aqui. O banco comunitário é uma boa... uma boa introdução, né? Porque ele é uma coisa que mexe diretamente com a dinâmica da comunidade, né? Então, eu botei até o banco comunitário aqui, uma análise rápida. Aí aqui, agora, pelo que eu tô observando aqui, o orçamento a gente tem que colocar. Já aqui nesse formulário ou no outro documento? Que lembre-se que a gente vai mandar o formulário, a documentação e um projeto que é pelo menos formatado pela gente, né, na proposta. Então a gente põe aqui, pronto, aqui tá, eu acho que tá ótimo.
centro. Aqui só vou alterar algumas coisas, tá? Aqui é a apresentação da proponente, né? Pronto, tá tudo certinho. Apresentação da proponente. Pronto. Aqui, eu acho que essa parte aqui, ó, a partir daqui, com as informações de situação fiscal, a parte de comercialização, a parte do... Aí a gente bota na introdução, que é justamente a gente vai falar um pouco da comunidade, da cadeia produtiva que esse empreendimento está inserido, e já direcionar isso para a parte da proposição, tá certo? Que é justamente a gente apresentar essa parte aí para já dialogar com a proposta que a gente vai pedir lá de apoio ao projeto, à entidade, né? A organização Mastroto, tá bom? Então aqui a gente já, daqui para aqui, a gente já bota na proposta do projeto, tá bom? Eu acho que aqui eu já não botaria mais nada, porque o que acontece aqui? A gente já tem as informações da entidade. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui da diretoria, que aí eu acho que de repente a gente poderia finalizar com, né, a diretoria do empreendimento. Sim. Você acha legal botar esse nível de... Olha, muita foto legal. Aqui, ó, a diretoria é composta por... Entendeu? Acho que essa parte é legal. Que é a parte constitutiva, né? A organização do empreendimento. Vou ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente poderia botar. Certo. O bom aí também que tá falando também da abrangência que tem lá o projeto, né? É, porque é um projeto que ele vai abranger um território, né? Porque é uma comunidade quilombola que está localizada em vários locais, né? Então você tem um território, um conjunto de comunidades quilombolas. Então assim, é um projeto que ele vai trazer aí muitas possibilidades, né? De geração de renda para essas comunidades, tá bom? Eu vou parar aqui essa parte. Depois eu vou voltar aqui. A gente vai olhar agora a documentação, tá certo? Porque aí é uma outra parte importante que a gente vai começar também a fazer essa análise da documentação. Aí, Sidney, se você conseguir agora, você poderia talvez compartilhar a tela com a documentação só para a gente olhar aqui e já fazer uma conferência. Você consegue fazer isso pelo Skype? Sim. Veja aí. E aí a gente vai abrindo aqui. Deixa eu abrir aqui uma planilha no Excel. Isso aqui é de outra entidade para não comprometer, né? Eu vou abrir uma planilha com a documentação, tá certo? E aí, pessoal, aqui é importante quando a gente for fazer uma elaboração de projetos, fazer um checklist da documentação, certo? Então, de repente, assim, documento e status, bem simples, tá? Então a gente aqui insere, por exemplo, estatuto, ata, né? Documentação, sei lá, se tiver certidão negativa, e aí aqui a gente vai botando tá ok, não tá ok, o que precisa fazer, tá? E aqui a gente pode botar aqui observação, tá? Então de repente, não tá completo, então vamos lá, vamos correr atrás. Aí se não tiver completo, a gente pode botar aqui responsável e prazo, certo? Prazo para entregar essa documentação. Como a gente está lidando com projeto, a gente sabe que um projeto geralmente ele tem um prazo para entrega, a documentação, tudo isso, tá? Então é importante quando a gente for fazer esse checklist, somente na parte da elaboração, para o empreendimento estar ciente da necessidade de entrega daqueles documentos que estão listados no edital, tá certo? Então, importante, né, o empreendimento analisar essas coisas, principalmente quando vai fazer uma proposta de elaboração de projeto,
que exige, né, um nível de responsabilidade e de organização, tá? Sidney, eu vou abrir aqui a documentação e aí você vai me mostrando aí, né, se tá tudo certo, tá bom? Certo, botei aqui agora. Pronto. Aqui eu abri novamente aqui a documentação do edital para a gente poder ver exatamente quais são os documentos. Olha só, olha aqui, ó. Comprovante de situação cadastral do CNPJ da organização, ou seja, aquele cartãozinho CNPJ, tá? Aí a gente vem aqui no nosso documento, cartão CNPJ, certo? Cópia do estatuto, cópia da ata de diretoria, certo? Da diretoria, de eleição da diretoria, né? Ok? Tô ouvindo, Fabrício, eu tô com um problema aqui. Não tá conseguindo abrir não? Compartilhar não tá indo não. Tô indo aqui na opção compartilhar do lado do chat, não é isso? Você, na verdade, para compartilhar, você vem aqui, ó, partilhar ecrã. Você tem que estar com o documento aberto. Tá aqui, ó. Você tá vendo aqui reagir, tem um partilhar ecrã. Clica nele. Compartilhar a tela. Isso. Deixa eu parar aqui meu compartilhamento. Partilhar ecrã. Aí você vem aqui, ó, vai abrir um pop-up, certo? Aí, compartilhar o quê? Não, olha aí no seu Skype. Tem uma tela aqui embaixo onde tem ligar, fone, desligar, conversar. Tem aqui partilhar ecrã. Não tá sem essa opção. Ah, tá. Depois a gente vê com calma, tá? Deixa eu só aqui ver como é que tá o tempo, que eu também preciso analisar aqui o tempo da gravação, tá? Mas é só para eu ilustrar aqui rapidamente o cópia da eleição, identidade, CPF e comprovante de endereço do representante legal. Então vamos lá. Tô com essas informações aqui. Pronto, só tô botando aqui rapidinho. Deixa eu fechar essa planilha aqui que não tem nada a ver. Identidade, CPF do representante legal. Tenho aqui também. Ok. Deixa eu ver mais. Eu vou mandar os documentos aí pra tu. Pronto, que eu já vou organizando aqui. Comprovante de endereço da instituição. E aí, aqui tem uma parte aqui, Sidney, que é a parte dos fornecedores, tá certo? Eu vou separar aqui documento da entidade proponente, beleza? E aqui eu vou botar assim, vou pular um pouco e vou botar aqui documento dos fornecedores, certo? Que ele vai pedir uma série de documentos dos fornecedores. Aí vamos lá, tem aqui dos fornecedores, né, das empresas fornecedoras, cartão CNPJ, Te mandei aí, Anusa. Já. tá, beleza, pronto, cartão CNPJ, comprovante de conta. Uma coisa, esse cartão CNPJ tem que estar com a data de validade de até 30 dias, não é isso? Não, na verdade o cartão CNPJ é aquele, você entra no site da Receita Federal, põe um número, põe um código, ele imprime o cartão da empresa, que é tipo a identificação da empresa, entendeu? Nesse momento aqui não é certidão, por exemplo, se fosse uma certidão negativa, aí você tem que olhar a data de vencimento, geralmente a FGTS é mais curto, uma certidão da Receita Federal é um prazo mais longo, entendeu? Então aí você tem que ver direitinho a documentação, principalmente aí, ó, quando ele fala aqui, ó, a Mastroto poderá consultar a qualquer momento os órgãos fiscais competentes para verificar a situação. Mas aí a Mastroto pode fazer isso diretamente quando ele tem a informação do número do CNPJ, ele vai no site da Receita, vai no site da FGTS, da Cefaz,
né, no site da Secretaria Municipal dos municípios, né, onde esse empreendimento está localizado, e lá ele baixa essas certidões negativas. Então ele pode querer averiguar, né, ver como é que está a situação fiscal desses empreendimentos com relação a essas certidões, tá certo? Então é isso. A gente vê aqui o critério de seleção, né, dos projetos, a viabilidade, a análise. Então, pessoal, assim, antes de fazer qualquer escrita de projeto, precisa olhar o edital para ver, né, todas as informações referentes à documentação, à escrita do projeto. A gente já viu aqui a parte do formulário, como é que se escreve direitinho, tá bom? Então, tudo isso precisa estar inserido aí na proposta quando vai fazer uma elaboração de um projeto, o orçamento, né, o cronograma, tudo isso, tá bom? Então, desde já a gente agradece a oportunidade de estar aqui com vocês. Um forte abraço. A TER à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.